Aleluia. Bom dia. Vamos orar. Você pode oferecer nessa manhã mais esse momento de devoção a Deus. Você escolheu começar a sua semana da melhor forma. Você escolheu o melhor lugar. Não é o melhor lugar porque é a melhor denominação, não é o melhor lugar porque são as melhores pessoas, não. É porque é nesse momento que eu e você escolhemos estar na presença daquele que é o autor da nossa vida. Feche teus olhos, Pai. Nós viemos a Ti nessa manhã, porque primeiro o Senhor chegou até nós, porque primeiro o Senhor tocou as nossas vidas. Pai, nos resgataste de um lamaçal de pecados, nos tiraste, Senhor, da perdição. Os nossos olhos se abriram, e ali, Senhor, podemos ver a Tua bondade e misericórdia. E nessa manhã, queremos ofertar a Ti, Senhor, a nossa vida. Queremos ofertar a Ti esse culto. Queremos ofertar a Ti esse tempo que estaremos aqui continuamente, Senhor, celebrando. A celebração, ela não se resume às nossas canções, mas é a devoção, é a entrega do nosso coração. Pai, nessa manhã, o nosso coração é rendido diante do Teu altar. Nessa manhã, nós nos humilhamos diante de Ti. Nessa manhã, nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, te apodera de nós. Espírito Santo de Deus, toma este lugar, toma as nossas vidas, enche os nossos corações. Deus, nessa manhã, neste lugar chegaram pessoas aflitas, pessoas diante, Senhor, de decisões que precisam tomar, pessoas com seu coração angustiado. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, toca poderosamente, Pai, em nome de Jesus. Famílias que chegaram aqui, Senhor, precisando de uma intervenção Tua. Homens e mulheres, crianças, que se não for a Tua mão a se estender, sucumbirão. Pai, nós te pedimos nessa manhã, toma as nossas vidas, toca a nossa história, muda a nossa jornada. Nós te pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. As crianças podem estar descendo. Em nome de Jesus. Deus abençoe os nossos pequeninos. Você pode sentar. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos lá, profs. Amém. Bom dia. Vocês estão bem? Eu não estou enxergando vocês muito bem, lá da luz, mas espero que vocês estejam bem, sorrindo. Dá um sorrisão para mim, se eu consigo enxergar. Glória a Deus. Gente, nos últimos 3 domingos nós estamos falando ainda sobre 4 pilares de uma vida cristã. Não falamos isso, não são os únicos pilares de uma vida cristã. Existem muitas coisas que eu e você precisamos fazer para que possamos viver uma vida abençoada. Essa é a verdade. E quando a gente fala abençoada, não é uma abençoada por bens, patrimônios, coisas. Quando a gente fala de uma vida abençoada, é aquela vida que você olha para trás e você diz assim, vale a pena viver. Sabe, certamente você já ouviu muito falar sobre isso, e já por meio de noticiários, de jornais, você já viu que o índice de suicídio sobe a cada ano que passa. É uma das coisas que não baixa, ele sempre está subindo. E algumas histórias que às vezes a gente fica sabendo por conta que se deixou uma carta, você vai ver que geralmente as pessoas que tiram a sua vida, elas tiram a sua vida não porque elas querem morrer, mas porque elas não estão conseguindo viver de verdade. A verdade é que a bênção da vida cristã, a bênção de caminhar com Jesus, é justamente podermos viver uma vida de verdade. Podemos viver uma vida genuína.
Podermos viver uma vida que ela não é movida ou motivada por coisas ou circunstâncias funcionando bem. É uma vida que, a despeito de algumas coisas não estarem funcionando redondinho 100%, você ainda continua vivendo na perspectiva de que vai mudar, na perspectiva de que vai melhorar, na perspectiva de que, ainda que não melhore nessa vida, você tem uma eternidade pela frente, aonde de fato as coisas serão transformadas. Amém? Então, esse coração, essa vida que de fato vale a pena ser vivida, é aquilo que Deus pensa para mim e para você. É aquilo que Deus deseja para mim e para você. É a expectativa de Deus para mim e para você. Deus tem expectativas, a gente acha que não. A gente acha que Deus é alheio a todo e qualquer sentimento. Não, saiba que eu e você somos a sua imagem e semelhança, e muitos dos sentimentos que nós vivenciamos são sentimentos compartilhados de Deus para nós. São atributos dele que chegam à nossa vida. Então, Deus tem expectativas que eu e você possamos viver uma vida que de fato... Vocês estão me ouvindo? Não. É que eu acho que eu parei de me ouvir. Uma vida que de fato vale a pena. Uma vida que de fato você possa acordar de manhã, não com aquele senso, aquela sensação que você está carregando um saco de cimento nas costas, mas com aquela clareza de que você tem um desafio pela frente, mas Deus é aquele que está operando por meio de você, trazendo força, graça. Então, essa é a vida cristã. Essa é a vida cristã, aquela que permite você sonhar. Se eu pedisse para você anotar no papel e me entregar até o final do culto 10 sonhos que você tem. 10 sonhos. E eu acho muito difícil que essa tarefa seria cumprida por todos. Se eu diminuísse o número e dizer, me escreva no papel 5 sonhos, continuo achando difícil que essa tarefa seria cumprida por todos. Talvez, se eu pedisse um sonho para cada um anotado no papel, talvez você conseguiria entregar alguma coisa. E geralmente seriam aqueles sonhos muito assim, muito abrangentes, tipo a paz mundial, né? O fim da fome, que é aquele sonho que todo ser humano de bem pensa, né? Mas que não é um sonho que você persegue. Não é algo que você consiga dizer assim, não, eu levanto de manhã e eu vou alcançar isso, e é isso. Você não acorda de manhã dizendo, não, eu vou acabar com a paz mundial. Eu vou acabar com a paz mundial, não. Né? Edita lá. Eu vou acabar com a fome mundial. Eu vou acabar com a... Não, você não acorda fazendo isso. Às vezes a gente vai vivendo a vida de uma forma que nós somos reativos a tudo que está acontecendo. Agora, a gente, quando olha para o plano de Deus para mim e para você, não é uma vida de reação, é uma vida de ação e de missão. Você sabia disso? Você é um missionário nessa terra. Diga assim, eu sou um missionário nessa terra. Você precisa saber disso com toda clareza. Porque se não fosse assim, quando você entregou sua vida para Jesus, Jesus tinha pego você e tinha levado você para o céu. Você não precisava mais andar sobre a terra. Se você não tivesse nada para fazer aqui, quando você entregou o seu coraçãozinho nas mãos do seu Senhor e Salvador Jesus, Ele tinha dito, então vem, acabou, já cumpriu o que tinha que cumprir. Se você ainda está aqui, se eu ainda estou aqui, é porque há uma missão que eu e você temos que cumprir. Amém? Então a gente falou, tudo baseado ali naquele texto de Atos, no capítulo 2. Você lembra a história? No capítulo 1, a promessa do Espírito Santo se cumpre, o Senhor envia o Consolador, aqueles homens e mulheres que estavam aguardando essa promessa se cumprir, são profundamente transformados com uma experiência sobrenatural. Isso está lá em Atos capítulo 1, o Espírito Santo de Deus, a presença ativa de Deus, desce, envolve aquelas pessoas, eles começam a falar noutras línguas, manifestações começam a acontecer, coisas humanamente inexplicáveis, e aí tem um monte de gente à volta e diz, esses caras estão doidos, estão bêbados, 9 horas da manhã, já estão falando um monte de coisa estranha, e aí vem Pedro diz, não, eles não estão bêbados, eles não estão fora da casinha. Não,
eles estão vivendo uma experiência. E aí Pedro começa a pregar para aqueles homens, e o texto diz que naquele dia uma multidão se converte, milhares de pessoas chegam diante da mensagem de Pedro e dizem: e a gente, o que a gente faz? A gente quer isso também, a gente quer viver com esse Salvador também. E aí a Bíblia conta que essas pessoas se rendem, milhares de pessoas naquela pregação de Pedro são transformadas. E não é uma transformação simplesmente de mudou de religião, não é uma transformação de simplesmente, agora eu tenho um grupo para participar. Não, uma transformação de vida. Homens e mulheres que não tinham sentido na vida agora passam a ter um motivo para viver e para morrer. Eles sabiam que, olha, agora, eu sei pelo que eu vivo, e se eu tiver que morrer por isso eu também morro. E aí a gente conhece a história dos mártires. Você vai olhar todo o livro que Lucas nos escreve em Atos, você vai perceber homens dispostos e entregando a sua vida pela mensagem de Jesus, para levar a mensagem de Jesus a outros. Então, nesses últimos 3 domingos, nós falamos sobre esses pilares, nós falamos sobre adoração, algo que acontecia muito com aqueles primeiros cristãos. Eles viviam uma vida de adoração, tudo que eles faziam, eles não reduziam, não era uma vida reducionista, onde eu adoro no culto, eu adoro quando eu dou minha oferta, eu adoro quando eu... Não, era uma vida de adoração todo o tempo. Nos momentos de dificuldade, eles estavam lá, adorando e celebrando a Deus, reconhecendo quem Deus era. Isso fluía de uma vida de contemplação. O que é uma vida de contemplação, gente? Algo que a gente não consegue fazer muito mais, né? Porque a vida está tão corrida que eu não consigo puxar o freio de mão e olhar à minha volta para perceber o que Deus está fazendo. Qual foi a última, e essa foi a pergunta que eu fiz quando eu preguei sobre adoração, qual foi a última vez que você parou, puxou o freio de mão da sua vida para olhar para além dos problemas que você está enfrentando e perceber assim, aonde Deus está trabalhando? A gente não faz isso, né? A gente foca no problema e vamos lá. E aí tudo na vida da gente é o problema, é a dificuldade, porque isso não está dando certo, as pessoas não são legais comigo, o lugar que eu estou não é legal, minha família não é legal, meu salário é pouco. E às vezes todas essas coisas são verdades. Mas para além de tudo isso, tem um Deus trabalhando na minha e na sua vida, um Deus que começou uma boa obra. Amém? A gente falou sobre isso na primeira mensagem. Segunda mensagem a gente falou sobre comunhão, lembra? A importância da comunhão. A gente entender que a gente não consegue carregar os nossos fardos pesados sozinhos. Mas a Bíblia diz que a gente deve carregar os fardos pesados uns dos outros. E a comunhão é justamente a resposta para o nosso cansaço. Você está cansado, você está fadigado, você acha que você está carregando coisa demais? Pois bem, está faltando comunhão na sua vida. Quanto mais comunhão você tiver, mais ombros, amigos você vai ter, pessoas que vão carregar o fardo com você. E comunhão não é algo que a gente constrói a partir de como se fosse num mercado comprar alguma coisa e olha no cardápio, não. Quem já ouviu aquela história assim? Aqui a maioria do pessoal já passou essa fase, mas tem um pessoal que está lá. Não, eu orava pelo meu esposo, eu orava pela minha esposa, eu dizia que ele tinha que ser assim, assado. Fazia aquela lista de coisas, assim, a gente achava até graça disso, né? Não, é assim mesmo, tem que pedir para Deus assim. Tamanho, o número do pé, a cor do olho, o tamanho do cabelo, aí pedia um monte de coisa assim, né? E como se fosse assim, eu estou montando aqui um pedido no balcão. E às vezes a vida não é assim, gente. Na maior parte das vezes não é assim. Comunhão, ela flui às vezes de pessoas difíceis, que Deus está aproximando de você para revelar o seu coração. A minha esposa tem uma expressão que eu acho muito legal. E ela me puxa sempre para isso. Às vezes a gente recebe alguma manifestação de bondade anormal. Normalmente, a igreja trata a gente com muito carinho e amor, e eu louvo a Deus pela igreja que eu sirvo. Normalmente, eu me sinto muito bem tratado na vida da igreja. As pessoas me tratam bem, tudo certo, eu não tenho queixa contra isso. Mas há momentos que acontece uma coisa assim, fora do normal. Assim, alguém manifesta uma ação de bondade diferente. E 2 por 3, quando acontece isso, eu falo para minha esposa, que legal. E a resposta para ela, Pablo, cuidado do teu coração. Essa manifestação de bondade não é porque você merece mais bondade, é porque essa pessoa,
ela é tão boa que ela vai manifestar isso da forma dela, é o coração dela que está sendo revelado e não o teu. Porque a gente tende a achar que assim, se as pessoas me tratam bem é porque eu sou bom. Né? Mas geralmente as pessoas boas que nos tratam bem é porque elas são boas. E elas manifestam aquilo que está no coração delas. Pessoas que geralmente produzem alguma coisa difícil em você, isso é manifestação do coração dessas pessoas. Então, comunhão vai revelar quem a gente é. E é fundamental. Ouvimos domingo passado sobre as Escrituras. Deus se revela nas Escrituras. Deus se revela nas Escrituras. Existem outras manifestações de Deus, sim, mas o ponto alto da revelação se dá em Cristo por meio da sua vida e obra e naquilo que Deus revela por meio das Escrituras. Ali você conhece quem Deus é. Você conhece quem Deus é no seu quarto, na intimidade, buscando a Ele, sim, em oração, em súplica, em clamor, mas nas Escrituras Deus revela, o seu amor revela os planos dEle para você. Um tanto de gente, um tanto de nós aqui, se eu perguntar para onde você vai daqui a 5 anos, a pessoa vai responder assim, naquela resposta de crente, aonde Deus quiser. Aonde Deus quiser é a resposta rápida que a gente dá, não de fé, mas a resposta rápida que a gente dá para dizer assim, eu não sei. Essa é verdade, eu não sei. Porque Deus revela nas suas Escrituras aonde você pode estar daqui a 5 anos. Sabia disso? Você tem dúvida? Procure. E você vai encontrar, Deus mostra para você aonde você pode estar daqui a 10 anos. Como você pode estar, com que coração você pode estar daqui a 10 anos. A gente fica ouvindo, as coisas podem piorar, podem melhorar, isso pode acontecer. A gente está vendo o final dos tempos. E aí a gente começa a misturar conspiração política com Bíblia, aí fica uma salada de fruta e o pessoal fica todo embananado. A grande questão é, a Bíblia diz aonde você pode estar daqui a 5 anos e com que coração estar. Talvez ela não vai te dizer a geografia, ela não vai dizer o quanto vai estar na sua conta, ela não vai dizer em que trabalho você está, mas ela vai poder dizer como você vai estar com o seu coração daqui a 5 anos. Como você está com a sua visão daqui a 5 anos. Então as Escrituras são fundamentais na minha e na sua vida. Amém? E hoje a gente vai falar sobre esse quarto pilar e último, depois a gente não volta mais nesse assunto nos próximos meses. Amém? Vocês estão aí, gente? Já dormiram? Bênção. E hoje a gente vai falar sobre a evangelização. Lembra que a gente falou lá no começo que Pedro pregou e as pessoas converteram, mas a gente não pregou sobre isso, a gente foi direto para a adoração. E hoje a gente vai falar sobre a evangelização. Tem uma imagem aqui que eu fui abençoado essa semana, me mandaram uma comparação que um pastor, Carlito Paes, fez, e bota para nós aí. E ele fez uma comparação, eu achei genial e faz todo sentido com o que a gente vai pregar aqui. Se eu convidasse você para a vida cristã, e dissesse, olha, a vida cristã é isso. É um transatlântico do Roberto Carlos. Para mim seria um pesadelo, não sei para você. Eu tentaria me jogar todo o tempo, mas tá. A vida cristã, esquece isso, fãs do Roberto Carlos, não levem para o coração. Imagina se eu dissesse assim, a vida cristã é isso. É um transatlântico. Eu nunca fui, tá? Quem foi? Quem já foi alguma vez fazer um cruzeiro aí? Ninguém, gente. Sério. Não, vamos ter que fazer uma vaquinha e vamos ir. Vamos fazer o seguinte, hoje vamos eleger um para a gente enviar, para depois nos trazer e contar a história. Eu me voluntario. Se tiver mais alguém. Gente, assim, sério. Mas a gente sabe como é que funciona isso aí. A gente sabe que, de repente, nos 10 dias que a gente vai estar aqui dentro, imagina a vida inteira, a gente sabe que nesses 10 dias a gente é tratado como um rei. É piscina para todo lado, é comida para todo lado, festa e celebração para todo lado, sabe, cinema, tem free shopping aí dentro, sabe? É uma maravilha. A gente acha que essa é a proposta de Deus para mim e para você. E a gente se engana com isso, gente. A gente começa a achar que a vida cristã é isso. Só que essa vida cristã, ela tem um problema, que é o seguinte, para você estar aqui dentro,
você precisa pagar um ticket. E aí, quando você entra aí dentro, você vai perceber que todo mundo que está aí dentro também é mais ou menos igual a você. Porque assim, o cara muito mais rico que você, que tem condição de pagar isso aqui, ele não vai viajar nisso aqui. Ele vai pegar o jatinho particular dele e vai para um lugar top lá. O cara muito mais pobre que você também não vai conseguir pagar isso aí. Então, esse é o lugar dos iguais dessa parcela aí. Assim, é tudo mais ou menos homogêneo, assim. Só que essa não é a vida cristã. A vida cristã é a outra imagem. Bota aí para nós. É isso. É um barco de pesca. Eu não sei se você já teve experiência de pescar, e eu sou rio-grandino, para quem não sabe. Tudo bem, eu perdoo vocês, né? Ficaram fazendo mau juízo de mim, sabe que eu sou rio-grandino, né? Ah, me decepcionou, pastor. E como o Rio Grande tem... Meu avô construía barcos, eu tenho uma experiência de participar de pescas, assim, né? E a minha casa, ela dava fundos para uma lagoa grande que tem lá em Rio Grande. Então, lá em casa a gente tinha rede para arrastar camarão, para pescar. E geralmente, quando você vai pescar, você não sai de casa dizendo assim, olha, eu vou lá, vou botar a rede, ou vou arrastar a rede, e vou fazer o seguinte, hoje eu só vou pegar o peixe tal, só vou pegar curvina, que é um peixe que tem lá. Só vou pegar papaterra, que é um peixe que tem lá, cuja até a cidade, os rio-grandinos são chamados de papareia por causa desse peixe. Eu vou pegar só esse tipo de peixe. Não, não funciona assim. Quando você passa a rede, vem toda espécie de peixe. Vem o peixe que você quer, vem o peixe que você não quer, vem o siri disposto a morder você, vem peixe que você não tem utilidade nenhuma e que tudo que você faz é jogar ele de volta no mar, mas vem toda a espécie. Agora, essa é a vida cristã. Quando você entra num barco desse, e meu pai reformava barcos de pesca, então eu também tenho essa experiência de entrar num barco desse. Quando você entra num barco desse, ele não tem o cheiro bom de um transatlântico, pelo menos do que eu imagino que tem um transatlântico. Ele não tem a limpeza que tem o transatlântico. Ele não tem, sabe, toda aquela requinte que tem o transatlântico. Só que, quando você entra num barco desse, ele tem um propósito claro e objetivo. Não é ficar passeando, olhando paisagens bonitas e apontando para as pessoas, olha que bonito, Fernando de Noronha lá, olha lá que legal. Ele tem um propósito, ele sai, ele diz, nós temos que pescar, nós vamos ficar tantos dias fora e nós vamos voltar com tantas toneladas de peixe. Ele sabe o dia que ele sai, ele sabe o dia que ele volta, ele sabe aonde ele vai, ele sabe o que ele traz. É um barco que talvez não tem toda a beleza de um transatlântico, mas ele tem um propósito claro e objetivo. Às vezes a gente acha que a nossa vida é como aquele transatlântico, e estou aqui para ficar observando as paisagens, e não sei, vou ver até onde Deus me permitiu, vou ficar vendo as coisas. Não, você não é convidado para aquela vida de transatlântico, você é convidado para participar desse barquinho, aonde você vai pegar no decorrer da vida, e Jesus deixa isso claro, quando ele diz que ele nos faria pescadores de homens. Esse é o propósito, e é por isso que você está ainda aqui me ouvindo, e que você nessa hora não está no céu. É por isso que Jesus ainda não te arrebatou. É porque você tem um propósito, como desse barco, de lançar as redes e alcançar pessoas. Pastor, como que eu lanço as redes? Como que eu alcanço pessoas? Você conta a sua história. Você conta como Jesus entrou na sua vida. Você conta quem você era, você conta o que Jesus fez, você conta aquilo que Jesus ainda está fazendo, você conta da sua esperança. 1 Pedro diz que nós temos que declarar com clareza estejam sempre preparados para responder a qualquer um que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Eu e você somos convidados a em todo tempo, em todo momento, estar preparado para contar para os outros a razão da esperança que está em nós. Agora, quando a gente olha lá, volta para Atos e vê Pedro pregando para aquela turma toda, correndo risco de morte. Pedro ali,
que estava encharcado da presença de Deus, que tinha vivido uma experiência transformadora, aonde ele passa de um simples trabalhador que fazia dia após dia as mesmas coisas. Ele e André lavando as redes, como ele fazia todo dia. Está lá limpando as redes depois de uma noite de pesca. Jesus passa, chama ele e diz: olha, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Eu vou fazer de vocês alguém com um propósito excelente. E a Bíblia diz que eles seguem Jesus. Esse encontro com Jesus, que transforma a cosmovisão dele, que transforma a forma dele enxergar a vida, dele enxergar o outro, dele enxergar a história, isso é proposto para mim e para você. A gente não foi convidado para um transatlântico. Quando você se rende a Jesus, quando você foi encontrado por Ele das mais diversas formas, talvez no momento da dor, uns no momento de ruptura com alguma situação, de violência, ou alguns nasceram numa casa onde Jesus é pregado, mas em algum momento você teve um encontro pessoal com Ele. Quando você tem um encontro pessoal com Ele, a mensagem que você ouve dele é: vem, eu quero fazer de você um pescador de homens. Vem, eu quero fazer de você um trabalhador da minha seara. Vem, eu quero fazer de você alguém que vai em meu nome, alcança pessoas em meu nome, serve pessoas em meu nome e revela o meu amor. Vem, é para isso que eu te chamei. Então, a evangelização não é só uma ação que a igreja tem que ter. A evangelização é o motivo da igreja ainda estar na terra. Posso ouvir um amém? A evangelização é o motivo ainda de você estar aqui. A evangelização é algo que só nós podemos fazer aqui. É singular. Nós vamos ter adoração no céu, nós vamos ter as escrituras no céu, o próprio Logos, a palavra de Deus encarnada, o Jesus, nós vamos ver Ele está no céu, a palavra de Deus está no céu, Deus está no céu, nós vamos ter comunhão no céu, mas nós não vamos ter mais evangelização nos céus. Isso é para agora, é para hoje, é urgente, é para isso que você existe, é para cumprir a missão do Senhor. Não é a sua, não é a minha, não é a do Espaço Church, é a missão de Jesus, de alcançar o perdido, de revelar o seu amor, de lançar as redes, de alcançar pessoas. Não vão ser as melhores, vão ser as que vierem na rede. Mas a pergunta: você tem lançado as redes? Você tem procurado alcançar pessoas? Deixa eu ler para você o que diz. A gente intitula esse texto como a grande comissão. O que diz lá em Mateus, capítulo 28, no verso 18 em diante. Eu acho que a gente vai projetar Mateus 28, 18 em diante. Amém? Na versão NVI diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Ponto, para aí. Jesus começa declarando, Jesus está subindo aos céus, os últimos momentos dele aqui na terra, as últimas palavras dele aqui na terra. Jesus não ia ficar perdendo tempo, dando conselho furado, batendo papo. Ele fala o que é mais importante nos seus últimos momentos com seus discípulos. E ele começa dizendo: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Quando ele diz toda a autoridade, não é assim, o suficiente. É toda. Não sobrou para mais ninguém. Toda é dele. E ele começa a conversa dizendo: olha, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, lancem as redes, peguem toda espécie de peixe, não façam acepção, lancem as redes e pesquem. Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. Tudo que vocês ouviram de mim, tudo que eu ensinei para vocês, tudo que vocês têm vivido como experiência comigo, vocês ensinem os outros a fazer.
E aí o texto ele encerra dizendo assim: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Se não tivesse esse último verso, de e eu estarei com vocês até o fim dos tempos, talvez a gente poderia encarar a grande comissão como uma sugestão. Mas Jesus aqui, nesse e eu, ele coloca uma condição. Façam isso e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Façam discípulos e eu estarei com... Eu não sei se você já foi a algum lugar com alguém importante. Eu não lembro. Mas eu acho que eu já fui a alguns lugares, você já deve ter ido, aonde a expectativa não está em você, mas está em quem você está levando. Isso eu já fiz. Levar alguma pessoa a algum lugar que a expectativa está naquela pessoa. É aquela pessoa que as pessoas estão aguardando. Aí você vai junto, eu não sei como é que fica o seu coração, mas você fica alegre, né? Enquanto está todo mundo ali, que legal, essa pessoa veio mesmo, ele disse que viria e veio. Aí você diz, poxa, ele veio comigo, está comigo. Né? Aquela sensação assim de, poxa, eu tô desfrutando amplamente do que as pessoas estão desejando arduamente. É isso que Jesus está propondo para mim e para você. Sabe? E Ele estará conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Aquilo que as pessoas desejam, que elas tentam responder com outras coisas, com carro, com grana, com trabalho, com cosmovisão política, com, sei lá, aquilo que as pessoas tentam responder humanamente, que na verdade é a presença de Jesus que elas estão precisando. Se a gente entender que somos chamados para cumprir essa missão, é essa presença que vai nos acompanhar. Essa presença que começa o texto dizendo, então Jesus aproximou e disse, foi-me dada toda a autoridade. Você vai andar com aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. Sabe? Cumprir a missão, evangelizar, não é alguma coisa que você pode escolher fazer ou não. É a missão principal da igreja. É a missão principal de sermos cristãos. Tudo o resto é o resto. O principal é você revelar Jesus a alguém. O principal é as pessoas olharem para você e encontrarem em você traços do seu Senhor. É o principal. Todo o resto é perfumaria, como a gente diz. Todo o resto, sabe, é adereço. Você existe e vive, os teus pulmões se inflam, o teu coração bate para que você cumpra a missão do Senhor. Não tem outro motivo. Mas eu estou aqui porque eu estou aqui para glorificar Ele. Saiba de uma coisa, Deus não é um Deus carente, você não serve um Deus carente. Eu não sirvo um Deus carente, que está precisando de gente. Não, quem prega isso é a mente grega, que o panteão grego precisava que as pessoas adorassem aqueles deuses, para que eles pudessem cada vez ser mais deuses, né? Não é assim com o Deus verdadeiro. Ele não tem carência da nossa adoração, mas Ele quer que nós o obedeçamos. É por isso que você vive. É por isso que evangelização é algo que não é opcional. É a missão da sua vida. Anunciar Jesus. Revelar e levar as boas novas. Olha o que diz. Eu anotei aqui. Atos, capítulo 17, no versículo 30. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância. Mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Atos capítulo 17, no versículo 30, está dizendo que a rebeldia do homem, a ignorância do homem às boas novas, a boas novas de salvação, no passado, não foi levado a ermo, em conta.
Mas agora, olha o diz, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. A ordem foi dada dos céus, para que todos se arrependam. Romanos vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Agora, como crerão, se não houver quem pregue? Romanos 10 declara que se nós não pregarmos o evangelho às pessoas não creem, não se arrependem. Agora, do céu foi dada uma ordem para que todos se arrependam. Se nós não pregarmos, as pessoas não arrependem. Só que se elas não arrependerem, olha o que o texto diz, verso 31. Estabeleceu um dia, pois ele estabeleceu um dia. Deus estabeleceu um dia. Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Deus estabeleceu um dia que aqueles que não se arrependeram serão julgados com justiça e serão encontrados em falta e viverão a morte eterna. A gente não pensa evangelização nesses termos. A gente acha que é uma opção você sair daqui e revelar Jesus para alguém. Só que foi dada uma ordem dos céus para que todos se arrependam. Só que arrependimento vem por meio da exposição das boas novas. Se nós não levarmos as boas novas, não crerão. Se não crerem, não arrependerão. Se não arrependerem, eles encontrarão um dia de juízo, onde serão julgados com justiça e serão encontrados em falta. Sabe o seu vizinho, gente boa, legal? Se ele não encontrar Jesus, ele vai morrer eternamente. Sabe o seu colega de trabalho, a sua colega de trabalho, sua equipe? Pois é, foi dada uma ordem para que eles se arrependam. Se eles não se arrependerem, por meio da mensagem do Evangelho, morrerão eternamente. Isso faz sentido para você? Porque a gente vem para o culto com aquela sensação assim, Deus, o que eu tenho para receber de Ti hoje? A gente fica meio, sabe, que nem vai numa sorveteria. Não, hoje, eu acho que hoje eu vou comer sorvete de chocolate. Eu quero chocolate, Deus. É assim que a gente vem para o culto, achando que a gente está no transatlântico. Se o culto não atender as nossas expectativas, assim, se a palavra do pastor não for aquela palavra que me motiva para sair de manhã e ganhar grana, papapá, não tá legal. Só que não é para isso que você existe. O dinheiro é um meio que Deus coloca na sua vida para que você possa continuar cumprindo a missão dele. Um monte de gente está passando perrengue financeiro, perrengue familiar. Sabe o que é perrengue, né? Todo mundo sabe o que é perrengue? Ah, beleza. Os baianos sabem o que é perrengue? Tá. Está passando perrengue financeiro, perrengue familiar, dificuldade. Não é porque você é um mau gestor, talvez até seja. Não é porque você é uma pessoa desequilibrada emocionalmente, pode até ser. Mas principalmente é porque você não está com os olhos na missão. Porque a Bíblia diz que quando você põe os olhos na missão, você foca no reino de Deus, você busca o reino de Deus, você se dedica para o reino de Deus, as demais coisas vos são acrescentadas. Quando você cuida daquilo que é de Deus, Ele cuida do que é seu. João 10, olha, eu não vou pregar sobre isso, mas João 10 é aquele texto maravilhoso que vai falar do pastor, das ovelhas, e ali tem algumas figuras, depois você lê em casa, João capítulo 10, vai encontrar lá o pastor, o bom pastor, Jesus é o bom pastor. Aí vai aparecer uma figura que é o lobo, o ladrão, o inimigo das nossas almas. Ele também está nesse texto. Só que nesse texto aparece uma outra figura que é, em algumas versões, aparece como mercenário, noutras aparece como assalariado. E aí a palavra mercenário para nós é uma palavra ruim, né? Graças a Hollywood. Mas mercenário não passa de um assalariado, tá? E aí Jesus, naquele texto, ele vai fazer uma comparação. Quando eu e você, e aí naquele texto ele fala do aprisco, o lugar onde as ovelhas moram, moram não, mas é onde elas dormem. Quando nós entramos no aprisco, Jesus continua nos vendo como ovelhas. Então, quando você diz, ok, eu reconheço Jesus como meu Senhor e como meu Salvador, os olhos dele sobre você
continuam sendo você como uma ovelha. Mas ele convida você, a partir daquele momento, a olhar para frente, agora como um coração. E aí você tem duas opções, e esse texto ele apresenta duas opções. Ou você olha como um assalariado, ou você olha como um pastor. O que ele está querendo dizer em João 10? Se você olhar como um assalariado, eu não sei se você já trabalhou numa empresa que tinha uns assalariados e outros comissionados. Quem já trabalhou, viveu essa experiência? A mesma função, só que uns eram assalariados e outros eram comissionados. Salvo raras exceções, os comissionados, eles são assim, uau, né? Chega mais cedo, sai mais tarde, trabalha, faz, né? Corre atrás de cliente, é assim ou não é? O comissionado ele faz isso, porque depende dele, o quê? Gente, vocês estão aí? Depende dele o sustento. E ele se vê como um dono. Ele se vê como parte daquilo ali. Não, se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Eu tenho que ir, tenho que fazer, tenho que ir. O assalariado, salvo raras exceções, tá? O assalariado, ele é assim. No meu contrato está para mim fazer X, então eu vou fazer X. Tem como fazer X mais 1? Não, é X. Chega no horário, o assalariado legal, tá? Chega no horário, sai no horário. Chega alguém para bagunçar o escritório lá, ele sai de perto, né? Esse negócio não é meu, é tudo aí do chefe, pode queimar, pode estragar. Porque ele não, e não é errado, ele só não tem parte naquilo ali. Amém? Está entendendo a comparação que Jesus fez? Ele está dizendo assim, olha, você tem dois corações para escolher. Você pode escolher ser um crente assalariado. O crente assalariado, ele chega aqui na igreja, ele vê se está tudo conforme o que ele gosta, ele escolhe o mínimo para ele fazer, que ele não vai ser achado em falta, e ele fica ruim, brabo, quando a igreja cresce, porque vai tirar o conforto dele. Ele diz, não, assim, se tiver 30 pessoas, eu vou continuar ganhando a mesma coisa. Se tiver 100 pessoas, eu vou continuar ganhando a mesma coisa, e o trabalho vai ser 3 vezes mais. Então não, me deixa aqui com esse pouquinho de gente. Essa é a cabeça do assalariado. Mas Jesus diz para a gente ser como pastor, que dá vida pelas suas ovelhas, que ouve uma expressão como essa, de que Deus diz para que todos se arrependam, e a gente entende que o arrependimento vem pela pregação do Evangelho, que ouve uma mensagem como essa, e isso produz no meu, no seu coração, um santo desespero, para dizer assim, quem eu posso alcançar? Quem eu posso alcançar? A quem eu posso ir? Quem eu posso tocar? Aí a gente abre mão do nosso egoísmo. A gente está, às vezes dá, irmãos, com todo carinho, eu por conta da função que eu exerço na vida da igreja, eu ouso dizer, 80% dos problemas que eu acompanho as pessoas não são externos, são de ordem interna, são de ordem missional. A pessoa acha que está no transatlântico, e aí no transatlântico o garçom não serviu, a cama não estava arrumada como ela queria, o chuveiro não estava na temperatura que pagou para estar. É um equívoco total. Você não foi convidado para um transatlântico. Vida cristã é uma vida de entrega. Vida cristã é uma vida de evangelização. Isso não acontece sábado, quando a gente se reúne para entregar panfleto. Isso acontece amanhã de manhã, quando você entrar no seu trabalho. E pessoas vão apertar sua mão. Pessoas candidatas ao inferno. E você vai olhar nos olhos dela. Isso acontece quando você sair daqui e for comprar comida para almoçar agora. Você vai olhar pessoas que vão estar servindo a sua vianda, que estão caminhando a passos largos para o inferno, morte eterna. A gente é chamado para estender a mão para essas pessoas, fazer delas discípulos de Jesus. Pastor, como é que eu faço isso? O que isso vai significar na minha vida? Qual o resultado disso na minha vida? O resultado na minha e na sua vida é que quanto eu e você pregamos o Evangelho, nós estamos em contato com o poder de Deus. Você quer viver
milagres. Você acha que a sua vida está muito monótona e pacata? Ok. Decida no seu coração anunciar Jesus. Decida evangelizar os seus vizinhos, você vai ver o que é desafio. Mas o que é poder também. Decida alcançar algum bairro dessa cidade. Decida, e você vai ver. Decida orar por algum lugar não atingido. Você sabia? Dentro do Brasil nós temos muitos povos não atingidos pela mensagem do Evangelho. Quando eu digo não atingidos pela mensagem do Evangelho, eu estou dizendo muitos povos não atingidos pelo amor de Deus. Às vezes eles são atingidos por uma religião, mas não pelo amor de Deus. Tem um monte de gente que recebe marmitex de igrejas evangélicas, mas às vezes elas não comem e não se alimentam do verdadeiro Evangelho. E eu não estou dizendo que a gente não deve fazer isso. Eu acho que a gente deve fazer isso, mas não para descargo de consciência, não para aliviar a nossa culpa. Não, eu vou lá, eu entrego marmitex porque aí eu fico mais uau. Não, é porque pessoas estão indo para o inferno. E o que ela tem sede? O que ela tem carência? É comida, então eu vou suprir a comida dela. Mas olha, a despeito dessa comida, para além dessa comida, você precisa de um Salvador. Você pode ir para o inferno de barriga cheia. Você pode ir para o inferno de carro novo. Você pode ir para o inferno concursado. Você pode ir para o inferno com casa chique. Você pode ir para o inferno de qualquer forma. Está entendendo? Eu e você somos chamados para essa grande comissão. Eu e você somos chamados para engajar na missão de Deus. Não tem outra forma de você estar aqui ainda. Não tem outro motivo para você estar aqui. Ah, pastor, mas eu estou cheio de crise, preciso de tanto milagre, de tanta bênção. Beleza, cuida do reino e deixa que Ele cuida de você. Você não dá conta de resolver os seus problemas. Sabia disso? Você não dá conta, você não tem a capacidade de resolver os seus problemas, mas Ele tem a capacidade de resolver. Mas Ele quer encontrar você cooperando com Ele na sua missão. Eu quero convidar você a se colocar de pé. E eu quero dar uma oportunidade de você de coragem nessa noite. Você não veio para mais um culto. Você não veio para mais um momento onde você vai, ouvir uma palavra, pincelar algumas coisas que fazem sentido para você, botar fora outras. E se eu daqui a 4 dias perguntar para você o que foi pregado, você vai dizer, não sei, não me lembro bem. Eu sei que o senhor falou sobre alcançar o perdido. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se a mensagem que você hoje ouviu, que você ouviu domingo passado, retrasado, se essa mensagem ela não confrontou você em nenhuma atitude sua, ela não fez você mudar em nada, você não lembrou dela durante a semana, muito provavelmente você esteja vivendo um declínio espiritual. Sabia disso? Declínio espiritual não necessariamente é a morte completa. É simplesmente o desvio do propósito. Deixa eu contar uma experiência aqui com todo respeito. Mas você vai perceber que todas as igrejas que o apóstolo Paulo plantou, elas acabaram. Todas elas acabaram. Mas ele cumpriu a missão. Porque eu e você estamos aqui, porque o apóstolo Paulo pregou aos gentios. Nós, que não somos judeus, ouvimos a mensagem do Evangelho, conhecemos Jesus, porque funcionou o que ele fez. Estamos aqui, por meio da vida desse homem. Agora, olha que interessante. Todas acabaram, mas continuaram cumprindo a sua missão e o seu propósito de outras formas. Agora, tem uma igreja, ele não plantou, mas tem uma igreja que não acabou, que ainda é a mesma igreja lá do começo, que é a igreja romana. Ela continuou e hoje é o que a gente conhece como igreja católica. De novo, eu estou falando isso com respeito, mas é uma percepção temporal da história. Só que a igreja católica, no meio do caminho, ela não acabou, mas ela perdeu o sentido da sua existência. Ela perdeu o seu propósito. É a mesma igreja lá do primeiro século? Sim, é.
mas ela não corresponde mais ao que ela foi chamada para ser. Hoje é outra coisa. E aí, o que eu quero dizer com isso? Às vezes, nós não morremos por completo, mas perdemos a missão. Você está entendendo? Eu não morri, eu estou vivendo, mas você está vivendo com propósitos errados. Você está vivendo achando que o suficiente para você viver bem é você ter, é você ser respeitado. Mas não é. Você tem um outro propósito. Quando você está no centro do propósito de Deus, independente das coisas darem certo ou errado na nossa perspectiva, Deus, Ele continua agindo e isso vai adiante. Prova está que todas as igrejas que o apóstolo Paulo plantou, acabaram. Mas eu e você estamos aqui, ouvindo a mensagem, vivos, cheios do Espírito, amém? O propósito continuou, Ele fez o que Ele tinha que fazer. Agora, às vezes a gente tem situações que elas não acabam, mas elas perdem o seu vigor, elas perdem o seu sentido, elas perdem o seu propósito. Como você está hoje? Pelo que você está vivendo hoje? Porque quando a gente não vive pelo propósito, a gente vai viver por picuinha, por briga, por ganância, por um monte de coisa errada. Agora, quando a gente vive pelo propósito de Deus, a gente acorda de manhã com aquilo ardendo no nosso coração. Aquilo nos move, aquilo nos leva a lugares. Cada encontro, cada transação de negócio que você faz é uma oportunidade de você olhar nos olhos das pessoas e falar de um Cristo que é vivo e que mudou a tua história. É a oportunidade de você contar a mensagem do Evangelho. Ah, pastor, mas nem todos vão querer ouvir. É verdade, nem todos vão querer ouvir. Mas isso não importa, para você que tem que falar. Nosso papel é falar, anunciar. Eu lembro que durante anos eu evangelizei meu avô. Meu avô me criou, assim, era meu pai. Aí eu evangelizava. E quando eu ia chegar para ele, vô, você precisa de Jesus, vô. Ele dizia, mas eu não cuidei da minha família, nunca matei, nunca roubei, fui um bom funcionário. E ele tinha sido um ótimo funcionário, um ótimo avô, um ótimo pai. Nunca ninguém sequer bateu a porta e dizia, tem que pagar alguma. Não, nada, meu avô foi idôneo do começo ao fim da vida. E aí eu ficava, como é que eu vou evangelizar esse homem? Porque às vezes a gente evangeliza assim, Deus tem uma vida boa para você. Ele dizia, mas eu trabalhei, conquistei a minha casinha, dei condição para meus filhos, que vida boa mais é essa que eu preciso? Aí eu ficava de mãos atadas. Aí um dia eu aprendi na palavra de Deus que o nosso problema era muito maior do que só a vida boa ou ruim, porque tinha um problema na alma. E aí eu corri para meu avô, vô, eu sei que você fez tudo certo, mas tem um tipo de problema que o senhor não está vendo, que é um desagravo a Deus, que é você confiar que porque fez tudo certo você merece alguma coisa, e esquecer que quem deu tudo isso que você tem foi Deus. Você esqueceu dele na sua jornada. Você precisa de Deus porque você voltou as costas para Ele. E eu lembro que naquele dia eu falei isso para ele. Ele, talvez, pode ser. E a gente não falou mais no assunto. E eu não consegui levar o meu avô a Jesus. Mas eu preguei o evangelho para ele. E eu lembro que um dia, um irmão, sabe aquele irmão mais estranho? Era um irmão lá de Rio Grande, o irmão tem 2 metros de altura, grandão assim, fala meio brabão assim. Se ele vai te evangelizar, ele vai dizer, você precisa de Jesus. Ele não tem palavras doces que nem a minha, mas ele foi levar a Santa Ceia para minha avó. E ele levando a Santa Ceia para minha avó, ele olhou para meu avô e disse, olha, você precisa de Jesus, hein, seu Vilmar? Senão o senhor vai morrer eternamente. E meu avô disse, eu preciso. O nosso papel é pregar o evangelho.
E Deus vai usar quem Ele quer para levar as pessoas a Cristo. O meu papel, o seu papel, é anunciar o Salvador. A gente não pode viver a vida num transatlântico, achar que está tudo certo, porque eu estou prosperando, porque está tudo bem, porque minha esposa é legal, meu marido é legal, meus filhos são legais. Tem gente indo para o inferno, tem gente perdida, e você só está aqui por causa dessas pessoas. Senão você estava em qualquer outro lugar, talvez. Se não fosse por causa da missão, você estava perdido nos seus pecados e delitos. Mas Deus te resgatou com um propósito. Eu quero te dar a oportunidade hoje de tomar uma decisão séria. Eu quero te dar a oportunidade de tomar uma decisão de homem, de mulher, de compromisso, de não mais viver só para você. Quando Deus te olha, Ele te olha ainda como ovelha, sabia? Ele sabe as tuas dores, Ele sabe os teus dilemas, os teus medos, as tuas inseguranças, as tuas perguntas, Ele conhece todas elas. Ele é o bom pastor, Ele conhece a ovelha, e a ovelha conhece a voz dEle. Mas a você, Ele diz assim, olha, seja como um pastor também. Seja como um dono do rebanho. Tem muitas das minhas ovelhas que ainda estão fora do aprisco. Não seja como assalariado, que a luta vem e ela foge. Não. Vá ao encontro delas. Hoje você está sendo chamado a isso. A tomar uma decisão de realmente engajar na missão de Deus nessa terra. É o único propósito de você existir.